Estamos ao vivo em mais um Mestre Talks com meu grande amigo Mário Cândido Neto. Ele é conselheiro do Pablo Marçal há 5 meses e ele é arquiteto de negócios. Você sabe o que é ser um arquiteto de negócios? É muito mais do que um estrategista. Ele só não cuida da estratégia do negócio, ele realmente é arquiteta. Ele entende como uma empresa funciona e faz ela funcionar muito melhor, ele cuida de todas as partes. E hoje a gente vai falar de uma coisa muito interessante. Você acha que sua empresa está preparada para o aporte ou para a venda? Você não sabe nem o que é isso? Vai aprender hoje. Não quer vender sua empresa? Você acha que você está certo? Uma empresa nasce com uma data de início e precisa ter uma data de final. Faz sentido isso, Mário? Faz sentido. Bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Muita gente acha que vai viver com a empresa para toda a vida. Uma empresa precisa também ter data de deixar de fazer parte. O único que tem limitação aqui nesse planeta de vida somos nós, né, Emerson? Empresa não tem limite de vida, né? Então, as grandes corporações aí têm mais de 100 anos e estão em segundas, terceiras gerações e sendo passadas de filhos em filhos ou sendo vendidas a mercado e trocada de mão, trocada de gestores e de líderes, né? E seguindo a sua continuidade. O próprio Steve Jobs, que nós estávamos falando há pouco aqui, iniciou uma grande corporação, passou a sua liderança, hoje está com o Tim Cook, e os acionistas que estão na base hoje não necessariamente são os acionistas que iniciaram lá atrás. Verdade. Então, alguns estão ainda, outros já saíram, já circularam, e a empresa se torna um organismo vivo, né? Então, acho que essa é a grande beleza das empresas bem estruturadas, né? Elas seguem a sua vida de forma independente. Você falou legal, você chamou de organismo vivo e eu concordo plenamente com isso. Pegando o exemplo da Apple que você falou, ela teve muitas mudanças e não é uma mudança simples. Claro, ela tem um conceito que ela acredita, né? Um produto com uma qualidade extrema, um visual diferenciado e qualidade, né? Eu acho que ele não abre mão disso e um sistema fechado, entre aspas. Então, mais ou menos a base dos negócios da Apple. Mas a forma de atuar no mercado já mudou muito nesses anos. E parece que agora, com o Tim Cook, né, tá mudando novamente. Porque parece que a base dela, que era de produzir produtos todo no Oriente, ele está migrando. A ideia parece que agora é mudar esse conceito. Agora ele quer trazer para os Estados Unidos e fazer toda a produção ali, porque ele entendeu que depende muito de logística, cadê de é complicado. Foi muito bom financeiramente, fez muito sentido naquele momento, mas agora parece que a parte mental da empresa, como ela é um organismo vivo, ela precisa se adaptar ao novo sistema global e talvez faça mais sentido. E é interessante, né, mudar assim o conceito tão louco. As empresas costumam ter isso ou não necessariamente, mas precisa estar sempre abertamente para poder enxergar para onde o mercado está indo. Como funciona? Todas as empresas que são vencedoras, elas estão atentas às mudanças globais. Então, quando a Apple nasceu, ela era um computador de madeira. E ela foi se reinventando, ela foi numa garagem. Design, e foi se estruturando, e assim foi. Como todas as grandes empresas de tecnologia hoje nasceram numa garagem, a Apple nasceu. E várias outras nascem todos os dias. Hoje não mais na garagem, mas no escritório de uma casa, de um apartamento. E tem nascido todos os dias e continua assim. É uma coisa que eu bato muito, nasça primeiro, depois melhore. Então, e é o que tem acontecido sistematicamente todos os dias. Agora, a empresa que de fato ela se torna duradoura, a empresa que ela está atenta aos sinais, antevendo movimentos e mudando a sua rota e se organizando antes dos riscos. Que foi o que aconteceu com as empresas americanas na década de 70, que foram para a China, ou para a Ásia em geral, né, reduzindo seu custo de produção e etc., com uma mão de obra mais barata. E hoje estão voltando para os Estados Unidos por conta de uma questão de produção, de proteção de produção. Hoje o custo ele já não é mais o custo que era antigamente.
E eu vou te dar um exemplo. Hoje o salário na China em dólar já é maior do que o salário em dólar no Brasil. Sério? Sério. Só que o nível de tecnologia cresceu tanto que as fábricas na China hoje você tem 1/20 do número de funcionários que você tinha há 30 anos atrás. Você não tem mais o mesmo número de funcionários. As fábricas funcionam sozinhas, de forma 24 horas por dia, com robôs, praticamente sem funcionários. Então, que é o que os Estados Unidos quer fazer agora. Eles viram que eles perderam essa corrida e decidiram a investir pesado no próprio país. Uma vez que você não depende mais de mão de obra, que você não depende mais de pessoas, que a gente tem um mundo hoje conectado com a inteligência artificial, com uma robótica que vai vir forte agora nos próximos anos. Então, faz todo sentido. Não faz sentido você não estar nos Estados Unidos. Concordo. Você pode estar onde você quiser. Tem território, né? Tem território, tem tudo. Você tem energia que é relativamente barata. E o Elon Musk agora quer levar para o espaço, né? Ele quer, por exemplo, levar onde ficam as memórias? Os data centers para o espaço, né? E faz todo sentido o que ele está, quer dizer... Energia 24 horas. Barata. Cara, porque o problema da inteligência artificial é justamente energia, né? Energia. E aquecimento, né? Acho que precisa ter um tratamento também, que precisa de energia para isso também. Para resfriamento e tudo. Complexo isso tudo, hein? Complexo. E é interessante que você vê, a gente pode linkar essa questão da empresa com um modelo de negócio de país, né? Eu vejo uma coisa interessante com relação à China. E eu quero que você me corrija, porque você é o cara para isso. Eu lembro da China, era muito falado de Taiwan e China. E Vietnã, que à época, quando eu era adolescente, ainda faz tempo, hein? Faziam muita cópia, muito barata. Copiava todos os relógios, copiava tudo. Mas era uma qualidade péssima. Mas o preço também era 1/10, se não 1/20 do valor do produto. Então eles esparramavam isso para o mundo. Então eles ganhavam na quantidade. Um preço muito inferior. Isso ficou por muitos anos. Tanto que a gente falava de produto chinês que não tinha qualidade, mas tinha preço. A gente falou muito do Paraguai também, né? Que os produtos do Paraguai a gente linkava com coisa mal feita, né? E eu estou enxergando uma coisa no mercado que eu não sei se eu tenho razão. Isso é uma visão minha, eu quero saber de você, porque eu quero firmar essa opinião ou não. A China está vindo muito forte com carro elétrico agora. Na cidade onde minha família está, que eu estava antes de vir para cá, que eu ainda estou meio cá, em Caraguá, os chineses tomaram conta do comércio local, das lojas, com preço. Só que hoje, além de preço, os produtos estão muito melhores. Então eles têm preço e têm produtos melhores, não tão ruins. Me preocupou muito a questão dos carros. E eu vou te falar por quê. Eu quero que você me ajude a enxergar isso, a sua visão de arquiteto. Eles estão trazendo os carros. E me parece que o nosso país deu algum tipo de isenção para o carro elétrico, alguma coisa para a China. Então ela conseguiu alguns benefícios que fez com que elas trouxessem esse carro com um preço muito bom no país. Só que eu estou vendo algumas montadoras de fora tendo problema, e algumas até fechando fábricas. Se não me engano foi na Bahia, eu não tenho certeza, mas se não me engano foi na Bahia que elas abriram, que essa empresa chinesa abriu uma fábrica muito grande. Uma montadora muito grande. Mas ela trouxe, não abriu mão de obra aqui para o Brasil. Ela trouxe a mão de obra da China. Tudo bem que você falou que tem muita robótica, mas tem muita gente ainda. Não sei quantos postos de trabalho, se era 3.000, não lembro ao certo. Mas trouxe de fora. Aonde está a minha preocupação? Então, essa chegada delas aqui não ajudou em abrir mais mão de obra nacional, não está usando, então não melhorou nada o país. Não estão pagando o imposto que deveria, então passa a ser uma concorrência desleal com as que já estavam aqui. E onde está a minha preocupação, irmão?
eu vou linkar o que eu vi na minha cidade. Quando chegou um chinês no comércio, outro, que minhas filhas lá são empresárias, tem uma loja de esportes, uma coisa. Então, por isso eu tenho esse acesso. Né? Na época eu montei essa loja, inclusive, para ela. Aos comerciantes. Então começou um chinês, vai ali, vendia coisinha barata, tal, daqui a pouco outro, tudo. E eles queriam até esse ponto, que é nosso, queria pegar, tomar conta. O que eu percebi, irmão? O preço já não é mais tão barato como era. Porque eles eliminaram a concorrência e agora estão tomando conta do mercado. Eu falei, esses caras podem querer fazer a mesma coisa com o carro. Se eles chegam com isenção, com o carro num preço muito competitivo, um carro bom, o carro é bacana, minha filha mesmo pegou um desse novo deles, tudo, muita tecnologia, muita coisa, com um preço muito bacana, perto de outros. Só que está fechando porta de outras montadoras vão embora. Não corremos o risco de ficar dependente dessa empresa e depois ela pôr o preço que ela quiser, porque ela não vai ter mais concorrente? Será que a estratégia não pode ser essa? Ela vai diminuir o número de concorrentes, sim, mas ela eliminar os concorrentes não, porque hoje praticamente todas as montadoras que existem no Brasil são internacionais, não são nacionais. O Brasil não tem nenhuma montadora nacional. Tinha a Gurgel, que quase foi e conseguiram acabar com ela. Pois é. Então, o Brasil ela não tem uma indústria nacional. Então, todas as indústrias são internacionais. Elas podem sair hoje e voltar amanhã. Então, o que acontece? A questão fiscal que foi concedido para importação de veículos elétricos, até onde eu sei, eles tinham uma limitação de tempo. Tanto para determinadas companhias, e aí alguns estados que concederam benefícios fiscais para instalação de placas. Legal. Então, não necessariamente foram isenções do governo federal. Tiveram algumas isenções estaduais, só que são isenções que a gente também não sabe como vai ficar, porque a gente está com a reforma tributária aí batendo na porta para mudar tudo a partir do ano que vem. Verdade. Então, ninguém sabe efetivamente como vai caminhar essas isenções, né? E as grandes isenções hoje de montadoras, elas são por estados. Como o governo do Paraná deu isenções para montadoras que se instalaram lá, como Santa Catarina deu também para empresas alemães, como Minas Gerais deu para empresas italianas, e assim sucessivamente. E a Bahia concedeu, tem fábricas americanas e tem agora chinesas. Então, é uma coisa que ela é relativa, é uma competição de estados. Então, não... É uma preocupação, mas não tanto assim, de tomar conta do mercado. Por que houve esse movimento da China? Esses veículos elétricos que estão vindo para o Brasil são veículos que eles não tiveram... eles estão com super estoque na China. A produção muito grande, né? A produção foi muito grande, não é isso. Hoje existem marcas na China que são 10 vezes melhores do que as que estão vindo para o Brasil. E são veículos que são com muito mais tecnologia, muito mais desenvolvidos. Porque hoje ninguém quer esses lá, hoje então. Lá são 100% elétricos. Os veículos que a maior parte que estão vindo para o Brasil, os que vêm de elétricos é veículo de entrada e o restante são híbridos, que não estão tendo saída mais na China. Então eles estão vindo praticamente com um preço de custo ou zerados para não ficarem estocados nos pátios na China. Então é um movimento que vai acabar. Entendi. Então foram ondas que vieram, que eram veículos que estavam empatados. Então no ano passado vieram em torno de 5 mil. Esse ano parece que deve vir um volume parecido, um pouco maior. E aí vão começar a inserir veículos que são melhores e com outra faixa de preço. Então, foi meio que uma desova de produto que houve no mercado brasileiro. Quem se beneficiou disso, de certa forma, foi a população, porque acabou comprando veículos de melhor qualidade do que o das concorrentes. As concorrentes sempre no Brasil trabalharam, o mercado brasileiro sempre teve uma produção de veículos inferior. São poucas marcas que realmente tinham... Verdade, tinha época uma produção... que você precisava esperar, inclusive, produtos que não tinha a pronta entrega. Então,
claro, tem uma questão de impostos. A gente é quase 50% de um veículo hoje é imposto no Brasil. Então é uma carga muito elevada. Muito elevada. Que na reforma tributária vai ser positivo para a indústria. Porque com o novo sistema tributário de alíquota única, na indústria vai ter uma redução de carga. Que hoje é de até 45%, 48%, ela vai ter uma redução de carga na indústria. Só que, de outro lado, vai ter um aumento de carga em serviço. Então, os especialistas do governo, quando fizeram os cálculos lá atrás, que não é uma lei que está sendo feita de ontem para hoje, já havia esse cálculo que assim, o impacto inflacionário seria neutro. Tá, e você teria uma descarga fiscal entre todos os polos jogando para o consumo, que hoje não existe. Hoje a gente paga impostos sobre toda a cadeia. Tudo. Você paga na indústria, daí você paga na distribuidora, aí você paga no combustível. Então você vai da compra da peça até o veículo lá na ponta, você paga dobrado o imposto várias vezes. Então, na realidade, se você for calcular bem calculadinho todos os impostos agregados em todos os componentes, em toda a folha de pagamento, de todos os fornecedores, etc., passa de 50%. Com certeza. Então, entendi. O conceito é que com a reforma tivesse a usabilidade de créditos de ponta a ponta. Então, em tese, deveria, na base geral, ter uma redução de custo dos produtos para os consumidores. Só que vamos ver como que vai vir. Como que vai ser? A alíquota não foi anunciada, deve ser anunciada somente após as eleições. E essa é a grande surpresa que a gente vai enxergar como virão as alíquotas. Né? Mas eu falo pro pessoal ali, você vê a diferença de você falar com um estrategista? Esse assunto não estava na pauta, não era, a gente ia falar, e a gente vai falar ainda sobre se a empresa está preparada para o aporte ou para a venda. Isso não tem nada a ver com a empresa. Mas quem é estrategista está linkado no mercado, entende do mercado e sabe o que fala. Você vê, eu tinha uma visão, eu imaginei que era uma coisa e era uma percepção minha só. E eu joguei aqui, ele veio aqui, me explicou exatamente como é, ficou muito claro para mim agora. É muito bom falar com quem entende, irmão, porque a gente aprende muito. E faz todo sentido o que você falou. É exatamente isso, eu acho que tá certo. Eu tinha uma preocupação justamente com isso. Eu achei que a gente corria o risco de ficar na mão, porque eu estava vendo a China crescendo muito em todas as áreas e achei que pudesse ser uma jogada. Mas também é uma estratégia. É uma estratégia. É uma estratégia. De mercado. É uma estratégia. Mas é o que eu estou falando. Então, existem muitas estratégias. Por isso que uma pessoa não pode achar que a empresa dela está no caminho certo. Tem muitas estratégias diferentes para uma mesma empresa que podem dar resultados diferentes. Por isso, um estrategista é fundamental para uma empresa, mas um arquiteto que consegue criar as estratégias, você não precisa ter uma estratégia na sua empresa. É mais ou menos isso? Você pode ter, sendo um arquiteto de negócios, você consegue ver uma empresa que ela pode ter uma estratégia A na parte comercial, uma estratégia B na produção, uma estratégia C na distribuição, uma estratégia diferente, que elas se juntam e criam o que a empresa realmente precisa? Com certeza. Você pode ter... Muito interessante. Você pode ter na companhia vários canais, tanto na parte comercial quanto na parte produtiva. Você pode produzir parte internamente, parte externamente, parte terceirizando, parte em comodato. Então você tem várias formas e várias estratégias para você estar operacionalizando o seu negócio. Então, com certeza. E em todas as áreas, desde a entrada, desde compra de produto, desde time, se você vai ter parte interna, parte terceirizado, desde canal de venda, que você pode ter parte interna, parte terceirizada, parte via distribuidor, parte via digital. Então você tem N estratégias. E N estratégias de acordo com a característica da empresa. Negócio, que para cada empresa muda. Totalmente. Por isso que a arquitetura da empresa é importante. Então você tem que pegar uma empresa, joga ela aqui, aí você vê o setor de cada qual estratégia cada área da empresa precisa e depois cria uma arquitetura para que todas conversem e converjam para o melhor para a empresa. Seria mais ou menos isso? Exatamente. Cara, isso é louco. Isso aí precisa de um conhecimento
Não basta ser estrategista, precisa conhecer a empresa da base até todas as cadeias da empresa, todas as áreas. E assim, porque esse tema, né, Emerson? O Brasil está passando por um momento que... Difícil. É um momento difícil. Apesar da economia, a gente está vendo crescimento econômico e uma inflação que não cai. Ela vem estável aí na casa de 4, 4,5% nos últimos anos. É uma inflação que não vem para dentro da meta, né? Então, a gente sofreu aí 2 anos de juros altos. Ainda continuam altos, apesar de ter tido queda recentemente, mas a gente ainda está com 14% ao ano, que é muito importante. Sim. E o crédito privado está cada vez mais caro, o spread continua alto, por conta que a capacidade de alavancagem das empresas e das pessoas ela está super tomada. E o risco e o índice de inadimplência subiu muito. Então a gente tem enxergado aí um momento onde a gente está no maior nível de recuperação judicial das empresas hoje historicamente no país, muito por conta de um sistema de endividamento que cresceu muito. As empresas sempre elas quando passam por momentos de crise sempre tem o ciclo de retomada. E os ciclos sempre são de 2 a 3 anos, de 2 a 3 anos. Só que desde 2022 a gente não voltou ainda para esse ciclo de retomada. Então nós estamos aí praticamente há 4 anos e quando as empresas elas fazem os seus planejamentos, principalmente as médias e grandes empresas, que sempre são olhando horizontes de longo prazo, às vezes essas empresas elas estão enxergando que ela vai ter uma saída depois do mercado de capitais. O que significa isso? Que ela vai, em algum momento, ela vai se desalavancar, porque ela vai fazer uma emissão de ações, ela vai ser listada, ela vai captar um novo capital porque ela se estruturou e ela vai desalavancar o seu balanço e a partir dali ela passa a ficar saudável. Só que o que a gente enxergou não foi isso. A gente viu grandes empresas aí que do ano passado para cá vem tendo problemas exaustivos de caixa por conta do custo de capital. Não conseguiram rolar suas operações, muitas tiveram que entrar em recuperação judicial. Claro que no meio desse trigo sempre tem joio, então a gente sabe que tem empresas que são sérias, mas tem empresas que acabaram usando também de ferramentas aí de recuperação judicial para se beneficiar disso e se beneficiar em cima dos seus credores. Se financiaram, né, em cima dos seus credores. Então... de forma não tão ética, mas o que importa é que existe hoje capital disponível no mercado e principalmente no mercado internacional, existe muita liquidez. Para você ter noção, o Brasil hoje ele representa 2% do portfólio global das assets. É quase nada. Então a gente está falando do mercado global de mais de 10 trilhões de dólares e o Brasil não representa nada. Então quem somos nós? Nós somos um grão de areia no mercado global de investimentos. E por que a gente não recebe essa liquidez? A gente não recebe essa liquidez por 2 motivos. Primeiro, por uma questão de insegurança jurídica no país, que eu acredito que nos próximos períodos a gente deva construir isso. A gente está vendo que o judiciário está enxergando que as empresas precisam ter segurança, precisa ter uma redução da politização do judiciário. E a gente está tendo um início de conscientização disso, o que vai ser muito positivo para o país. Ter leis que sejam sérias, que a gente tenha segurança jurídica para os empresários. E, principalmente, do lado da empresa, também faltam muitas empresas preparadas para receber capital desses investidores. A maior parte das empresas brasileiras, elas não são preparadas, elas não têm capacidade para receber um investidor. Minha primeira empresa, eu comecei com 21 anos. Quando eu comecei a empresa, a minha atividade era captar recursos para empresas. E a minha maior dificuldade é que eu não conseguia captar recursos para as empresas, que as empresas não estavam preparadas. Você pedia um balanço auditado, a empresa nem sabia o que era auditoria. Você pedia... um acordo de sócios, uma estrutura de governança, se a empresa tinha um plano de continuidade, não existia nada disso. Então, com 21 anos já, Mário? Com 21 anos.
muito tempo nesse mercado. Muito tempo. E era uma dificuldade gigante, porque daí as empresas, de fato, que estavam mais preparadas, já eram empresas que já estavam em nível de corporações. E aí, no nível de corporações, aí acaba que essas empresas já eram super assediadas, super bem atendidas. Então, acabava que o nosso trabalho, naquele momento, que era sanear empresas menores, de médio porte, a gente tinha muita dificuldade. Para cada 100 empresas, você tinha uma que era preparada. Então, era super limitante. E acabou que a gente viu muitas empresas, a gente analisou aí ao longo desses 20 anos mais de 400 empresas. A gente teve a oportunidade de conhecer empresários em vários segmentos, desde agronegócio, indústria, serviço, comércio, infraestrutura, energia renovável, tecnologia, imobiliário. Então a gente teve acabou tendo uma vivência muito grande, conhecendo muitos setores, muitos empresários, muitos modelos de negócio. E isso trouxe para a gente um conhecimento bastante grande e uma capacidade de poder entender o que torna um empresário preparado para ele receber um capital de um investidor ou está preparado para vender o teu negócio de fato. Seja porque não tem herdeiros que queiram dar continuidade no seu patrimônio, ou porque o empresário fez aquilo de fato como um investimento, como qualquer outro investimento. Chega a hora de... como um ciclo da vida dele, ou que ele queira mudar o seu ciclo e ter novos ares, ou entrar em novos segmentos, em novos negócios. E o que a gente percebeu é que os empresários eles não estão preparados para isso. Nem psicologicamente, nem estruturalmente, muito menos na empresa. Então, a gente vendo essa visão toda, ao longo dessa jornada, a gente falou, poxa, o Brasil é um país que ele tem tanto para entregar. O empresário brasileiro é um dos empresários mais garrudos que existem no mundo. De resiliência, de constância, de trabalho, de criatividade. Por que esses caras não dão certo, né? Interessante, você falou uma coisa que eu quero voltar. Muita gente não consegue talvez ver isso. Eu quero só entender o que você falou. Você disse que se uma empresa estiver estruturada e preparada para venda, ela pode ser oferecida lá fora, para capital de fora também. Que isso é interessante, hein? Porque às vezes o mercado aqui não está bom por conta do que está acontecendo, principalmente politicamente no país. A alta taxa de juros e tudo mais. Você vê que o Paraguai passou a ser um destino, né? Chega a ser engraçado isso. Mas assim, porque as condições lá estão muito melhores do que aqui. Então, às vezes, a pessoa precisa vender uma empresa, ela não está estruturada, e ele não se preocupa com isso, primeiro porque ele não sabe, segundo porque ele acha que não é momento e não vai vender. Realmente, se ele pensar em mercado interno, é muito complicado hoje, mas se existe a possibilidade de ele estruturar isso e esse negócio dele poder ser enxergado por alguém de fora, passa a ser muito interessante isso, né? Com certeza. Porque eu imagino que esse investidor lá de fora sabe que o país está num momento difícil, com uma insegurança jurídica, isso limita um pouco, mas ele sabe do potencial do Brasil. O Brasil, se a gente colocar ele num plano, você falou que é 2% só do PIB mundial, seria isso? Do recurso mundial, que é 2% só que rola daqui. 2 recursos dos fundos globais institucionais, só tem 2% do capital no Brasil. Mas, na questão de recursos naturais e tudo mais, o Brasil é uma potência. Com certeza. Que falta a infraestrutura para poder captar tudo isso e trazer. Então, o pessoal consegue ver isso, enxerga. Então, é um país que está na mira das pessoas. Se ajusta a essas questões de insegurança que o país tem, seja jurídica ou seja financeira, eu acho que tem muito dinheiro, como você falou, fora para entrar. Só para te dar um dado, Emerson, quem são os investidores institucionais que investem no país? São fundos de investimento, são fundos de pensão, fundo imobiliário, são fundos de previdência,
que tem o capital dos aposentados, que eles têm que gerir esse capital no longo prazo. E os investidores estrangeiros. Então, esses são os institucionais, digamos assim, que investem em empresas. Então, os imobiliários, eles investem em imóveis. Mas nas empresas, esses são os investidores profissionais. Então, o que acontece? Nos últimos anos, praticamente os fundos de participação que investem em empresas, eles tiveram uma safra muito ruim de captação. Porque os juros altos, por que o investidor vai tirar o dinheiro do 14%, 15% ao ano, sem risco, entre aspas, né? Tem um risco país, mas é um risco, digamos, mais baixo. Por que você vai tirar o teu recurso que está rendendo 14%, 15% ao ano para você alocar num negócio que vai te dar 25%, possivelmente, mas com muito risco. Mas com muito risco. E o outro com pouco risco. Então, houve uma resistência muito grande dos investidores em tomar risco, efetivamente, em fundos e alimentar a indústria de fundos nos últimos anos. Então, nas últimas safras de captação, a gente teve uma captação muito baixa. E aí o que cresceu muito foi a indústria de fundos de crédito. Então, os investidores eles deixaram de investir como sócios, passaram a investir como credores das companhias, porque o juros maravilhoso. Tem fundos aí fazendo operações de crédito a 22%, 25%, 30% ao ano. Por que ele vai ser sócio de uma companhia para ter funcionário, para ter lei trabalhista, para ter uma série de coisas e restrições que depois pode ainda ter sucessão no patrimônio dele? Não faz sentido. Vamos ser credor do que ser sócio. Então, o mercado de crédito cresceu muito no Brasil nos últimos anos, a indústria privada. Disparou, os FDICs, que são os fundos de investimento em direitos creditórios, estão batendo 1 trilhão agora, tá recorde. É uma indústria que disparou, porque é muito mais seguro do ponto de vista de sucessão, por mais que eu tenha um risco maior, porque o crédito você sempre tem risco, sim, mas você tem um risco menor do que o do equity, que é você ter a participação. Sim. Porque se você perder, você perde aquilo que você colocou. Quando você é sócio da empresa, além de você perder aquilo que você colocou, você ainda vai ter que colocar mais para tapar o buraco de todos os riscos que a companhia tomou, seja alavancagem, sim, seja folha de pagamento, seja impostos, seja fornecedores. Então, na verdade, é aquilo que você botou e mais um pouco ainda. Então, houve houve uma resistência muito grande nos últimos anos em alocar capital em participação societária pelos investidores brasileiros. E aí, com essa onda, o que aconteceu? Muitas empresas que foram investidas por fundo no passado, ou empresas que já vinham se preparando há muito tempo para serem vendidas, as últimas transações que saíram no Brasil de M&A, que são fusões e aquisições, foram por empresas estrangeiras, e principalmente multinacionais. Então, multinacionais enxergando possibilidade de expansão no momento que é o que eu brinco, né, que o Brasil ele tá entrando em processo de liquidação, por vários motivos. Então, a gente teve aí empresas que há muito tempo precisavam ser vendidas, fosse por investidores institucionais. De outro lado, empresas que não têm sucessão também, não têm compradores no Brasil sendo vendido para estrangeiros, e empresas que também passando por dificuldades, estrangeiros também entrando e tomando posição. Então, a gente tem todos os cenários acontecendo simultaneamente hoje e os estrangeiros tomando muita posição. Mas por que o estrangeiro está entrando, Mário? Por uma série de razões. Primeiro, o câmbio está favorável. Então isso tem prêmio que se der errado, se der muito errado, ele está pagando, entre aspas, barato comparando com o mercado internacional. Então hoje a média de valuation, vou te dar um exemplo aqui, um dado, a média de valuation das empresas listadas hoje nos Estados Unidos é de 22 a 23 vezes a receita anual. Então aqui no Brasil... Caramba! Tá assim, muita coisa. É muita coisa. As empresas estão com valuation muito alavancado. A SpaceX... Chega a ser até perigoso, né? A própria SpaceX... Porque investir, né? Com certeza. Então, a própria SpaceX foi... E já caiu muito, abriu o capital, foi mais de 100 vezes a receita, o valuation dela.
Então, o nível de múltiplo de valorização das empresas no mercado internacional, ele está muito elevado, por 2 motivos. Primeiro, faltam empresas boas, realmente geradoras de caixa e que estão crescendo, ou que têm uma expectativa de geração de caixa grande, com boas teses de investimento. E, de outro lado, você tem um mercado que está muito líquido, que não tem onde colocar dinheiro e precisa investir em algum lugar. Então, e o Brasil como que está? Está lá atrás. O Brasil, a média não é nem receita, é EBITDA. Então, se você for pegar a nossa Bolsa Brasileira, que é a nossa referência, o último dado que eu tinha visto, que já tinha voltado aos estados normais, era aí de 10, 11 vezes o EBITDA, né? Não é nem a receita. Caramba. Se a gente for falar de receita, a gente está falando de 0,20, 0,30 receita. Então, quer dizer, nada. Nós estamos muito longe em termos de valorização das empresas. Só que, por outro lado, isso brilha nos olhos de quem está lá fora, né? Perfeito. Porque aí passa a fazer sentido, mesmo com todos esses problemas, porque o risco não é tanto. Porque talvez o risco, dependendo da empresa, principalmente se você investir em ação, Deus me livre hoje, né? O risco é gigante, né? Porque se a gente fala de SpaceX, a gente está falando do topo de empresa, mas ela foi num valor muito acima de expectativa, e é sobre expectativa, né? Expectativa. E aí é complicado isso. Pode dar certo, mas o risco é muito, muito... Eu imagino, eu sem conhecimento, né? Nenhum, perto de você, mas eu vejo um risco... mas sem entrar no mérito do risco ou não, eu acho que voltando aqui para o nosso quintal, eu acho que o ponto interessante hoje nós somos um pintinho numa fazenda grande. Tem muita área para ser tratada, que você pode colocar muitos pintos para florescerem, para produzirem, e a gente só tem um pintinho só. Então, quer dizer, a gente tem um país, igual você comentou, com muitos recursos naturais, o investidor estrangeiro sabe disso, nós somos uma das maiores reservas de terras raras do mundo, o que hoje é super importante para a indústria de tecnologia, para honrar a indústria de tecnologia, extremamente necessário, né? Crescendo e se desenvolvendo, tem essa dependência, então a gente tem uma mina de ouro na mão do país. Você acredita que pode ser o novo petróleo? Acredito não, já é. Já é? Já é o novo petróleo. Até porque com a eletrificação de veículos, a tendência é que o petróleo vai no máximo mais 10, 15 anos. Claro, o petróleo continua porque você tem todos os sistemas... Tem uma cadeia que depende dele, Você tem uma cadeia, que é pneus, você tem a parte de mas já não tem mais plástico. Então, você tem vários produtos, né, que vão continuar sendo da cadeia do petróleo. E você ainda tem o gás, ainda, né? Ainda usa, até hoje, né? Então você tem o gás que é muito forte, que vem, uma boa parte quando você vai fazer a exploração do petróleo, você tem o gás que sai do subsolo, que é muito relevante, e a gente tem, e é uma forma de energia limpa, né? Sim. Então, e vai continuar... A energia, eu acho que é muito difícil que a gente tenha uma energia única, não consegue, né? A energia, ela precisa ter várias fontes diferentes, né? A gente não pode depender só de uma energia, porque ficamos limitados. Hoje a energia é fundamental para o mundo, né? Você imagina. É uma energia muito mais limpa que o carvão, por exemplo. Sim. E ainda tem muito do carvão. A China ainda usa muito carvão, a própria Europa ainda tem, apesar de ter... Na Europa, que fala tanto de meio ambiente, ainda usa muito carvão. Menos, mas ainda usa. Tinham muitas usinas nucleares que foram, boa parte, desativadas alguns anos atrás por alguns acordos, mas estão tendo que reativar, porque estavam na dependência do gás da Rússia. E aí você tem todo um movimento geopolítico, né? Então, mas no final do dia, o que acontece é que, falando de energia limpa mesmo, o Brasil ele é líder em energia limpa. Hoje a gente tem na nossa matriz energética mais de 50%, mais de 60% da nossa matriz energética é energia limpa. Só de hídrica, mais de 50%.
não grande. Só Itaipu, hoje a gente tem milhares e milhares de usinas. Tem muitas outras. Não do tamanho de Itaipu. Sim. Né? Mas nós temos milhares de usinas hídricas, de vários portos. Né? O sistema de eólica cresceu muito também. Nordeste, né? Norte e Nordeste, acho que tem bastante. Na década de 2010, cresceu muito o sistema de eólica. E na década agora, essa década que a gente está passando, disparou o solar. Que o solar era inviável, ele era um sistema muito caro, não viabilizava o custo de construção de fazendas solares. Só que nos últimos 5 anos, e foi exatamente nos últimos 5 anos, de 2018 para cá, mudou completamente. Então, a indústria chinesa começou a ter um aumento de produção em escala, o que naturalmente caíram os preços, e com isso começaram a viabilizar os parques. No governo anterior, a gente teve um incentivo fiscal bastante grande para importação de placas solares. Então, isso impulsionou de forma muito grande o mercado de solar. Então, a gente teve um boom, crescimento gigantesco, e hoje a gente está sofrendo um problema no sistema. Foram criadas tantas fazendas solares que o sistema de transmissão não suportou o sistema. Porque a solar é diferente da hídrica. A hídrica você gera praticamente o dia inteiro. Você pode até fechar com porta em usinas menores. Tem um período que ela Você segura para verter à noite, onde a energia é mais cara. Só que a solar não, ela começa a gerar ali de 6 horas da manhã até 5 horas da tarde. Só que o pico dela é meio-dia. E aí o que estava acontecendo? Quando chegava meio-dia, dava intermitência na rede, começou a derrubar a rede. Começou a dar problema de intermitência na rede. Então precisa de outra infraestrutura para poder absorver. Que são as baterias, que não estavam aprovadas ainda, que foi aprovada agora recentemente. Então, não faz coisa de um mês atrás. Bateria tem que ser foi aprovado. Precisa trabalhar em bateria, né? Precisa melhorar as baterias, a qualidade. E aí você não tinha incentivo, você não podia carregar, e aí você tinha um limbo jurídico, porque você jogava na bateria, aí você voltava, e, enfim, tinha problemas técnicos. Agora conseguiram regular esse negócio. E não ficou um estado da arte, mas ficou ok. Mas ele vai continuar fazendo a mesma função. Você capta energia, o que usa, o que não usa, vai para a rede, depois volta. Não, na verdade, ao contrário. Em vez de você soltar, descarregar tudo na rede automaticamente, porque você não tinha reserva, você injetava na rede conforme geração. Então, você dava picos no horário do meio-dia, que era o horário de maior, em média, né, entre meio-dia e 3 horas da tarde, e começou a derrubar as estações. Então, e a hora que mais precisa é 6, 7 horas, que é a hora de maior consumo e menos demanda. Isso. Maior demanda. E aí as empresas não podiam fazer o investimento ou não tinha regulamentação para que ela pudesse fazer isso e depois voltar com energia. Não podia usar acumulador. Então não podia usar bateria, é isso? Ela podia, mas não tinha uma regulamentação que desse segurança para ela, por causa de tributação, uma série de coisas. Daí então, agora resolveram. Agora resolveram. Não ficou estado da arte, mas vai atender e daqui para frente tende a melhorar. Então, o Brasil investiu muito pesado em infraestrutura de geração. Então, hoje o Brasil, se não me engano, é um dos líderes em energia limpa no mundo, da nossa matriz. Mais de 60% ou 70% da nossa geração é energia limpa. Um dos poucos países no mundo que são dessa forma, sem ter dependência de energia nuclear. Porque a energia nuclear ela é limpa. O problema é que o problema dela é o resíduo. Que ele é um resíduo que ele não é limpo. Então, você tem um lixo atômico que ele é enterrado. Tem um problema em Angra, né? Ele é enterrado e você tem que guardar isso por mais de 100 anos. Então, o problema da energia atômica não é a energia em si é limpa, ela é de calor, vapor. O problema é o resíduo dela. O problema é o resíduo que você gera e que você tem um descarte que é terrível, é super poluidor. Então, e fica armazenado por anos e anos e anos e anos, e os Estados Unidos descartam no fundo do mar. Alguns países enterram, o Brasil, por exemplo, enterra em tanques de aço. Então, enfim, então voltando pro nosso tema, acho que o Brasil ele tem todos os elementos para ele ser o primeiro país do mundo. Ele tem um povo de qualidade, nós temos uma cultura que é uma das melhores do mundo, das mais amistosas.
nós temos uma língua que é relativamente fácil, bem menos complexa do que de países asiáticos e orientais. Sim. E, por último, nós temos um sistema climático que é privilegiado. Nós não temos furacões, nós não temos terremotos. Então, nós estamos num dos melhores locais em termos geográficos, minerais e uma área muito boa e de água, né? Então, qual que é o grande problema do Brasil hoje? Tirando essas questões todas, né? É a questão política e a questão de preparo da população. Então, a população ela é despreparada do ponto de vista de finanças. E boa parte dos empreendedores são aqueles empreendedores raízes, né? Que começaram como motorista de caminhão, como caminhoneiro. O cara foi crescendo, saiu, comprou um caminhão financiado, aí deu dinheiro e comprou outro. Aí na hora que ele viu, ele está com 100 caminhões. Nós temos um conselheiro aqui exatamente. Tá com a transportadora e tal. Exatamente nessa condição. Só que a empresa é aquela zona. Porque o cara ele não aprendeu a ser empresário, ele aprendeu a ser vendedor. E tá tudo certo, acho que esse é o espírito da nossa cultura, né? Só que aí falta aquilo. Aí na hora que chega um cara na porta dele para comprar a empresa do cara, não tem como comprar a empresa do cara, porque o cara achou que faturamento é valuation. E faturamento não é valuation. Quanto mais a empresa fatura, não quer dizer que ela vale mais. Com certeza. E principalmente brincando aqui, usando a analogia da transportadora. Tem transportadora que quanto mais fatura, mais se ferra lá para frente. Porque é uma margem apertada, é um setor super competitivo e muitos empresários cresceram na informalidade. Não pagando imposto, sonegando, fazendo nota meia nota, aquela coisa toda. Aí na hora que chega a hora de vender a empresa, como que faz? Não faz. Porque na hora que o investidor olha para a empresa, ele não compra. Porque existem algumas regrinhas para se comprar uma empresa, ou para se vender uma empresa, ou para se trazer um investidor. O investidor olha governança, continuidade sem o empreendedor, ou seja, aquela empresa ela pode ser tocada sem o empreendedor. Que às vezes ele é o coração e o motor da empresa. Né? É isso. E por último, ela tem uma boa tese de investimento. O que é uma tese de investimento? É um negócio que realmente tem fundamento, tem mercado, tem consumidor, tem margem de contribuição, de geração de caixa, é escalável. Então, isso é uma tese. O investidor ele olha de forma muito simplista essas três coisas. E aí, claro, dentro de cada coisa você tem um desdobramento de itens que são olhados. Por exemplo, na governança. O que se olha na governança? Eu vou olhar o compliance, se a empresa está seguindo todas as normas, se ela não está cometendo nenhum crime, se ela está seguindo toda a legislação, se ela está pagando todos os seus impostos, ou declarando os seus impostos, porque não pagar não tem problema, o que não pode é não declarar. Tanto é que o Estado parcela o imposto, se você não pagar. Bem. E está tudo certo. Você atrasar o imposto faz parte do jogo, é como se tomasse o financiamento. O problema é sonegar, aí é crime. É crime. Aí é crime. Lavagem de dinheiro. Tem muita empresa que é empresa de fachada, que o cara tem uma atividade lá dentro que é escondida, que aí, enfim, é para outras finalidades. Você não tem governança societária, então cada sócio faz o que quer, tira quanto quer, o caixa da empresa mistura com o caixa da pessoa física, aquela bagunça danada. Então, tem um caso que é um caso muito conhecido, uma rede de lojas, eu não vou dar o nome, mas é uma rede de lojas de varejo lá do Rio Grande do Sul. E tem uma grande gestora, eu estudei bem esse caso, foi um caso bem interessante de ser estudado. Os caras tinham lá dezenas de lojas, os caras dominavam o mercado de material de construção e de produtos para casa. E aí esse grande fundo falou, esse é um mercado que vai crescer, o Brasil vai crescer, precisa de produto para lojas, etc. Eu quero investir nessa empresa. Foi lá, bateu na porta e tal, chegou lá, acertou o preço com o cara, com base nos números que ele tinha mostrado. Beleza, vou começar meu processo de auditoria. Vamos olhar, acabou. Quando começou a auditar a empresa tinha um passivo oculto milionário. Não vou dar números aqui também para não ficar cara crachá. Mas tinha um passivo milionário na empresa.
Na hora que a proposta chegou, olha, tudo bem, tua empresa vale X, só que eu vou descontar esse passivo oculto que você tem, que ele não está no seu balanço, mas é um risco que você tem, e eu vou te pagar isso aqui, descontar desse passivo oculto. Eu continuo o negócio, mas eu vou descontar esse passivo aqui. Só que esse passivo representava 80% do valor da empresa do cara. O que o cara fez? O cara não vendeu a empresa. Aí ele falou, meu Deus do céu, como que nunca ninguém viu isso? Por quê? Porque o empresário ele acha que ele tomar as medidas para não pagar imposto é a melhor coisa. É a melhor coisa. Só que na hora que ele vai negociar o negócio dele, ele perde valor. Porque quem vai comprar não vai assumir esse risco. Não vai ficar com essa conta que pode bater lá na frente. E esses passivos, eles caducam em 5 anos. Aí ele ficou 5 anos arrumando a empresa dele, organizando a casa e colocando governança e etc. Estruturando. Depois de 5 anos, ele fez a transação. E conseguiu fazer ainda. E aí ele fez, e aí tinha ainda, sempre tem alguma coisinha, mas aí já era um negócio muito bem simbólico. E nesse período ele viu que a governança acabou destravando valor na companhia dele, porque tinha coisas que ele não enxergava. Interessante. A exemplo aí, que a gente estava batendo um papo aqui antes, de margem de contribuição. Ele não enxergava margem de contribuição por produto. Aí ele trouxe uma consultoria especializada, que olhou a empresa inteira, fez uma varredura na empresa, trouxe todos os problemas que a empresa tinha. Ele teve que montar um plano de trabalho de 5 anos. Porque não é um negócio que ele ia conseguir resolver do dia para a noite. Não. E aí ele foi se estruturando, foi se organizando, e depois de 5 anos ele captou um grande fundo que virou sócio dele, comprou um bom pedaço, depois veio comprar a empresa inteira, depois a empresa abriu capital, virou uma potência e seguiu sua vida. Então, teve o teu ciclo. Então, hoje o problema não é o dinheiro. O dinheiro tem. Hoje o que falta... a organização da empresa. São empresas preparadas para ser arquiteto para montar uma estratégia para a empresa ser vendida. Ou captar recurso. Ou captar recurso. Agora, uma pergunta interessante. Porque muita gente, como você disse, o empresário brasileiro, ele é empresário nato. Ele nasceu empresário. Montou a empresa e tocou. Vamos pegar o exemplo que você deu, que é mais fácil de entender. Porque aí quem está lá também vai conseguir entender. O cara foi lá, começou, era motorista de caminhão, comprou um caminhão, depois comprou outro financiado, outro, daqui a pouco ele está com 1000 chapas aí, né, de caminhão. Aí ele fala, cara, agora eu quero vender. Mas ele não tinha governança na empresa, falta tudo isso que você falou. Consegue acertar? Consegue, só que por um valor bem menor. Tá, mas aí o que vale mais? É lógico que tem que olhar caso a caso, mas assim, quando eu digo, não é ele vender, mas será que faz sentido ele organizar? Ele consegue organizar mesmo tendo sido desorganizado para trás e organizar para frente ou tentar ajustar isso para conseguir ou captar recurso ou mesmo para vender da forma correta? Ótima pergunta. Depende do segmento de negócio, depende do perfil do empresário e depende do que ele quer. Se ele quer captar recurso ou se ele quer vender empresa. Porque acontece, às vezes a energia que você vai gastar para você arrumar a empresa versus o ganho efetivo que você vai ter naquela operação, naquela venda, é um segmento que às vezes é tão ruim que às vezes é melhor você vender os seus ativos. Entendi. E você se capitalizar. Porque você não vai extrair tanto ganho no negócio, porque a margem é muito ruim. Agora tem negócios, e esse é o ponto de você vender um ativo, de você vender um equity. Tá. O equity você vai vender fluxo de caixa. Futuro. Aquilo que a empresa pode dar de resultado. Então você tem que ter uma boa tese. E para você vender isso e você gerar valor nessa sua tese, você tem que estar com a empresa estruturada. Só que não adianta nada eu ter uma empresa estruturada, eu ter governança, ter um plano de continuidade e não ter uma boa tese, que você não vai gerar valor. Então você tem algumas formas de você avaliar uma empresa. Você tem a forma que é a contábil, que nada mais é do que pelo valor dos ativos, ativo menos passivo, valor contábil. E você tem por avaliações de mercado, que aí você tem algumas metodologias, seja por múltiplo de
faturamento, de EBITDA, que é a geração de caixa operacional antes da depreciação e da amortização, seja por múltiplo de receita. Então, cada setor você opera com métodos diferentes, ou com fluxo de caixa descontados, que você vai realmente projetar a vida daquele negócio, aquilo que você vai fazer, aquilo que você busca ter como meta entregar, e aí você traz isso a valor presente. Então, todos os ativos, eles têm valor. O que vai mudar o valor dele, seja para mais ou para menos, é a tua tese, tua governança e teu plano de continuidade. Então, transportador, igual você está falando, eu analisei muitas transportadoras. Uma das minhas teses que eu construí lá nos primórdios de 2012, 2013, era uma consolidação no mercado de transportadoras, porque é um mercado que tem uma margem relativamente baixa, ele depende de escala, e se você não tiver escala, você morre, porque teu headcount, você ter um headcount de qualidade para gerenciar essa operação com governança, com estrutura e etc., para você ter pessoas boas dentro da sua equipe para você fazer isso, você tem um custo operacional que é mais alto. Então você tem que ter escala de produto para conseguir de volume de operação para você poder suportar esse headcount. Então, uma das minhas teses lá nos primórdios de 2012 era justamente consolidar o mercado de transportadora através de fusões e juntar transportadoras. Eu não consegui implementar, porque o nível de governança das transportadoras era tão ruim, deve ser muito ruim. Era tão ruim que não fechava a conta nem para frente nem para trás. Porque era melhor começar uma do zero, só que era um negócio ultra intensivo em capital, mas mesmo assim tomando dívida, era melhor você começar uma do zero do que você fazer um movimento de consolidação. Alguns casos eu vi acontecendo, mas não foi por conta do setor. Foi porque entrou investidor de fora do setor, alocando capital para pagar incêndio, para pagar problema tributário dessas empresas, que a maior parte delas tem um problema tributário pesado, para poder fechar a conta para fazer movimentos. Ou empresas que foram ao mercado e captaram recursos. A gente tem algumas empresas listadas hoje em bolsa que captaram muito com investidores na época, porque eram momentos propícios para captação no mercado de capitais, e aí fizeram esses movimentos de consolidação. Mas hoje o mercado ele mudou completamente, ele mudou radicalmente. Hoje o grande lance da transportadora não é a transportadora, é o armazenamento de carga, que é o grande negócio. Entendi. É o serviço de distribuição, de pack e repack, onde você pega do armazém, você remodela para o teu cliente, você entrega na ponta, que é o serviço integrado. E principalmente não é mais teu caminhão. Hoje a maior parte das transportadoras elas trabalham com agregados, que são motoristas independentes. Não tem mais folha de pagamento, porque a folha de pagamento inviabilizou as operações. É um custo muito alto, você tem aí todas as regras trabalhistas que são pesadíssimas. Então, as transportadoras que têm crescendo têm tido margens, mais de 80% dos caminhões são terceirizados, são agregados. Então, de novo, aí você tem que enxergar a tese e o modelo de negócio para você se adaptar. Tomar a decisão. Agora, então, isso quer dizer que, veja bem, mesmo o empresário conhecendo muito do seu negócio, ele não consegue avaliar se o negócio dele consegue captar e nem se o negócio dele consegue ser vendido. E aí que entra um arquiteto de negócio, que é o seu caso. A não ser que ele seja do mercado. Só que aí normalmente... Mas normalmente não é. Normalmente esse empresário ele entende muito do negócio dele, olha lá ainda, entende e ainda age errado no próprio negócio. Porque normalmente fica muito no operacional, fica querendo tomar conta de tudo e até dá certo por um certo tempo. Esse é o tipo de empresa que é difícil até de vender, né? Que depende muito do cara. Exatamente. Mas aí nessa hora, a sua especialidade, você consegue chegar nessa empresa e fazer uma auditoria nessa empresa, auditoria de funcionamento, como que ela está nessa parte de governança e nas outras partes que precisa, e falar para o cara, vem cá, tá aqui. Ó. Então, se sua intenção é captar recurso, precisa fazer isso, é um tempo X, tem um custo Y, dá para fazer, ou não dá para fazer, por isso, e para vender isso. Isso você consegue fazer? Então, qual que é a grande tese, Emerson? Na qualidade de investidor,
e eu já analisei aí, como eu comentei, mais de 400 empresas para investir em mais ou menos umas 30 ao longo desses 20 anos. Algumas com capital próprio, outras com capital de terceiro, gerenciando fundos de terceiro. Então eu tive uma bagagem bastante grande aí nessa jornada. E o que eu vi que é o melhor para o investidor? Você investir em boas empresas com boas estruturas. E como eu já tive e ainda sou investidor e invisto em empresas, eu sei exatamente aonde olhar para eu me proteger como investidor. Então, pegando toda essa bagagem... Isso é muito bom. Então, pegando toda essa bagagem pelo lado de quem está do outro lado da mesa, olha e tenta se proteger para que sempre a gente faça o melhor investimento com o melhor risco-retorno, porque quem é investidor sempre olha o risco. Então, olhando sempre uma estrutura de risco, calculando estratégia, vendo o que o empreendedor faz, se esse empreendedor é dedicado no negócio ou não é. Vendo toda essa bagagem, a gente criou essa plataforma educacional para ensinar os empresários a eles prepararem as suas empresas para os seus negócios. Ah, que legal! E aí, a primeira fase desse processo é justamente fazer um raio-x na empresa do cliente, e aí a gente ter ele como um mentorado, fazendo quase que um trabalho de conselho consultivo junto com essas empresas, mas com uma cabeça de investidor, não com uma cabeça não com uma cabeça de conselheiro. Entendi. Mas com uma cabeça de investidor. Você é investidor, então você sabe o que um investidor quer enxergar na empresa para poder investir. Exatamente. Então, porra, isso é maravilhoso. Eu não sabia que você tinha esse produto que é muito interessante. Então é muito melhor. É muito melhor do que ele ir na sua empresa e entender. Na verdade, ele vai te dar ferramentas e vai te dar uma consultoria. É mais do que uma consultoria, né? É uma mentoria quase, onde você e especialistas ligados a você provavelmente ajuda essa empresa, é isso? Não só a empresa, principalmente o empresário. Porque qual que é o grande ponto? E também na minha experiência, eu sou conselheiro de empresas. Tá. E o conselheiro da empresa, ele normalmente está ali atuando, ele é contratado da empresa, não do acionista. Ele é um contratado da empresa, ele é um administrador. Entendi. Quando você é um conselheiro de administração, você é um executivo estratégico. Tá. Você não está no dia a dia operacional da companhia, mas você é responsável pela estratégia da companhia. Entendi. Frente aos seus acionistas. O que eu senti que hoje tem muita carência é do próprio acionista, que ele também é o executivo, isso é o que mais existe hoje, que ele está estruturando a empresa dele, que ele por enquanto ele é só executivo, às vezes ele não tem nem a figura ainda do conselho na empresa dele. Ele precisa ter alguém do lado dele que vai ensinar ele a ele fazer as coisas. Porque o que mais existe hoje são empresas de consultoria para executar. Aí o que acontece? O empresário traz a empresa de consultoria para a empresa dele, a empresa se pluga. Pluf! Aí a empresa de consultoria bota o executivo dela na empresa, a empresa de consultoria ela senta no conselho, ela vira líder. Daqui a pouco o empresário está dependente da empresa de consultoria. Se ele desconectar, ele tem uma perda gigante, porque ele tem uma perda de conhecimento, ele tem uma perda de capital intelectual e de pessoas. Ele perde a liberdade. Ele perde a liberdade. E mesmo o conselho é temporário. Por uma questão de governança, o conselho ele deve, principalmente de conselheiro independente, ele deve ter um projeto que é início, meio e fim. Quando eu trago um conselheiro para a empresa, ele tem que ter um mandato muito específico. Eu estou trazendo aquele profissional por quê? Qual que é a minha dor hoje? Eu tenho uma dor que é de tecnologia, eu tenho uma dor que é de sistema, eu tenho uma dor que é de processo, eu tenho uma dor que é de comercialização, eu tenho uma dor que é de marketing, eu tenho uma dor que é de governança, eu tenho uma dor que é de vender a empresa. Então eu quero vender a empresa. Então eu preciso de um conselheiro que vai me ajudar a entender o que eu preciso fazer. E aí sim, atuando como um maestro, né, como um arquiteto, ajudando o empresário a ele tomar as decisões certas para ele chegar nesse processo. Que às vezes ele não tem um conselho, então é uma fase anterior ao conselho, é uma fase de conselho consultivo, que a gente chama, mas diferente de ser somente um conselheiro consultivo, que a gente brinca, que quer ser um mentor,
do acionista é ensinar ele a tomar as decisões como um sparring dele numa luta de boxe. Então, tá ali como um investidor colocando o dedo na ferida e não lustrando o sapato dele. Porque hoje o que mais existe nesse mercado são pessoas que às vezes ludibriam a realidade porque elas estão preocupadas só com a receita. E o que eu percebi? Tem boas empresas que podem ser preparadas, só que elas precisam ser preparadas por dentro. Começa pelo empresário. Eu brinco, né? Eu comprei um cachorro para minha esposa e aí eu contratei um adestrador para adestrar ele. Ele falou, olha, tem que começar pelos donos o adestramento. E é mais ou menos a mesma coisa com a empresa. Você tem que começar o adestramento pelo dono da empresa. O adestrador controla o cachorro, mas a dona não controla. Exatamente. Então não adianta vir com a consultoria para a empresa se o empresário vai lá e bagunça tudo depois. Muito interessante. Então, vendo essa situação e essa experiência, eu falei, poxa, vamos lá no original e vamos ver o que está acontecendo. É a mesma coisa com o animal. Se é a mesma coisa com o animal, tem que ser a mesma coisa com a empresa. Não adianta só o empresário ter um conselheiro. Se ele não se mudar e ele não trouxer essas benesses para ele, como que ele vai se estruturar no teu negócio? Né? Não tem como. Então, tem essa jornada que a gente criou para poder ajudar empresários a primeiro mudar a tua mentalidade, ele enxergar o que ele precisa fazer para ele melhorar no seu negócio e aí ele implementar as mudanças que ele precisa. E não é que ele vai fazer no braço dele. Ele vai enxergar como contratar as pessoas certas para fazer esse movimento na empresa dele, os profissionais que ele precisa, que às vezes ele não tem com quem trocar essa ideia. Às vezes ele é um empresário familiar que ele está 40 anos no negócio. Os filhos dele, um virou médico, o outro virou dentista. Ninguém quer saber da empresa. A mulher dele, às vezes, não entende do negócio dele. E tá tudo certo. E ele fica limitado porque ele não tem com quem conversar. Tá sozinho. Então, ele precisa, às vezes, de pessoas que vão fazer o sparring dele. Então, vendo essa dor e esse gargalo, a gente enxergou que poderia ser uma boa ferramenta para ajudar esses empresários a se estruturarem. Né? Nossa, muito, muito, muito interessante isso que você faz. Vocês conseguiram entender? É muito especial isso, porque, na verdade, você primeiro vê o que o empresário precisa, o que ele quer, e você vai colocar exatamente quem precisa, o especialista que ele precisa ali dentro, para organizar o que ele precisa fazer de acordo com a necessidade dele, ou melhor, de acordo com o que ele quer para aquela empresa. Você captar recursos, ou você quer vender, ou o que quer, ou se é só organizar, e vem você, arquiteta, pega os especialistas, pega os estrategistas, coloca cada um no seu lugar, as estratégias também, e resolve o problema dele de uma forma muito direta, né? E aí vem a cereja do bolo, Emerson, porque esse trabalho não é um trabalho que a gente vai fazer em qualquer empresa. São empresas que são selecionadas, de fato empresas que a gente enxerga que realmente tem uma boa tese, tem potencial, e parte do nosso trabalho, parte da nossa contratação é que a gente tem o direito de investir com um desconto frente aos investidores que vão entrar nessa operação. Porque no final do dia, a gente vai ter uma transferência de tecnologia para a empresa como se fosse um investidor. Entendi. Então ele vai ter um sparring de um investidor, que é o que falta hoje. Puta, que interessante isso. E aí, o que a gente quer no final do dia é ter a poder ser esse investidor quando a empresa estiver em ordem. Ser investidor desse negócio. Diferencial, claro, junto porque com vocês os outros investidores. Até porque vocês que estão criando a possibilidade dessa empresa se tornar uma empresa que possa ser captar esse recurso. Então você quer talvez levar esse recurso. Cara, isso é muito interessante, porque você não vai pegar uma empresa que não tem nenhum potencial. Se você analisa a empresa e vê que ela tem potencial, cara, o risco é muito pequeno, inclusive para a empresa. É quase que um Shark Tank invertido. A gente faz o cherry picking primeiro das empresas, seleciona quais empresas a gente
quer Interessante ter isso, esse movimento, até porque a gente também tem uma limitação de tempo. Claro. Não, a gente tem tempo finito, então esse não é um projeto que a gente pode ter 10 empresas. Entendi. Interessante isso, hein? É super interessante. E a gente viu que falta muito no país. Não, isso eu nunca ouvi falar nada parecido com esse formato. Pelo menos não vi. Muito interessante. Deixa eu te fazer uma outra pergunta que agora veio na cabeça aqui. Relacionado com essa quebradeira geral. Lógico que a gente sabe o porquê. Mas vamos lá. A gente teve nos últimos... Lojas de varejo é um absurdo como quebra. Você já começa lá atrás. Mapping, Mesbla, e depois vem vindo Gearonson, Arapuã, Casas Bahia agora... Aí tem um monte na fila, parece que eles estão entrando numa fila para poder ir, que agora está a Magazine Luiza, agora está a Marabras. E, cara, onde está o gargalo? É a internet? Talvez. Na época não era, porque Mesbla, não tinha esse problema com a internet. As pessoas iam até a loja para comprar e elas eram gigantes. Onde que está o gargalo disso? E a segunda pergunta para complementar, aproveitando sua experiência, para aproveitar a experiência dele. Qual a diferença em lojas parecidas só, porque o conceito eu sei que é um pouco diferente, dessas que a gente percebe que estão indo para esse caminho do precipício, e uma outra tipo a Van, que a gente vê que é um formato semelhante, de varejo, né? Mas vem crescendo o número de lojas, vem tudo, e você não vê... Consegue entender a pergunta? Você consegue... Com certeza. E eu te explico de forma muito fácil. Ótimo, eu quero entender. O grande problema das lojas varejistas é o custo de capital. Então, o de capital. Então, quando ele tem que captar dinheiro, se ficar mais caro, ferrou. Ferrou. Então, porque a margem é muito pequena. A margem é baixa. Então, o varejo, em geral, para quem compra produtos industriais no país, infelizmente, nós tínhamos uma indústria que tinha um custo relativamente alto. Então, as lojas tinham que comprar estoques para não ter problema de produto. Então, você tinha que comprar da indústria, trazer o produto para dentro de casa. Você sempre teve um problema inflacionário muito grande no Brasil. Então, escalando preços. E o juro sempre foi muito alto. Você, para comprar esses produtos, você se financiava. Então, entre você comprar o produto e o produto chegar na tua loja para você vender, você tinha lá 60, 90 dias. E aí, quando você chegava com esse produto nessa loja, você tinha que financiar o teu cliente. Porque o teu cliente não tem capital no Brasil para comprar uma geladeira, o teu cliente não tem capital para comprar uma televisão. E você já pôs o dinheiro lá na frente. E você já colocou, já tem 90 dias para trás, e aí você vai financiar o cara em mais 6, 7 vezes, que é o que financiava antigamente, né? Antes da entrar os processos de 18, 24 vezes, etc. Que daí já não, começou a piora, né? Cada vez vai. É que começou a vir as financeiras, né? Sim. Já começaram a vir as financeiras depois de fazer esse processo de que essas antes, elas trabalhavam com o crediário próprio. Crediário próprio. Que eu acredito que é aí que eles ganhavam dinheiro, porque o dinheiro, eles vendiam o dinheiro, eles não vendiam o produto. Eu tô errado nisso? Não, você tá certíssimo. Eles chegam e põem produto capital para isso. Então, por que muitas quebraram? Porque a necessidade de capital de giro era muito grande, achava que caixa era resultado, falta de governança, principalmente as mais antigas. Foi mistura mesmo de caixa, entendeu? E os juros muito altos. Então, como era um negócio de margem baixa, você tinha que ter um controle muito pesado de estrutura financeira. Era um negócio que era puramente financeiro. É uma trading no final do dia, porque você compra estoque, bota estoque para vender e vende. É uma trading, você compra e vende, uma comercializadora de ativos e de produtos de varejo. E então, erro aí no prazo, em qualquer coisinha pronto. Você toma prejuízo. Então, o que aconteceu? Que a margem muito baixa, os juros muito altos, a geração de caixa não era compatível com o pagamento do custo financeiro. Então, em termos, de forma resumida, é isso. Esse é o problema desses varejistas grandes. Grandes. Por que você comentou aí dessa brasileira lá de Santa Catarina que está muito bem? Porque ela sempre teve quase nada de alavancagem.
Ela cresceu devagarinho com capital próprio. Então ela foi Entendi. vindo, foi gerando caixa, foi vindo. Ele monta sempre loja, mas assim, monta uma aqui, dali 1, 2, 3 meses monta outra. Agora as outras não, as outras você vê inauguração de... Só que ele foi inteligente. Boa parte das lojas que ele abriu, se eu não me engano, tem mais de 50% das lojas, os imóveis não são dele, são alugados. Que é um sistema que é chamado de Build to Suit. O que é o Build to Suit? É uma contratação de um aluguel atípico, sob medida. Você chama o investidor lá, ó, eu achei esse terreno. Esse terreno custa X milhões para construir a obra, é tanto, eu quero que você construa, e eu vou te alugar por 30 anos esse imóvel aqui, com esse aluguel que eu vou te pagar X por mês, que vai te dar 0,7, 0,8 mais o IPCA. Então, muitos investidores imobiliários, muitas famílias... aceitam isso porque fica tranquilo. Investiram junto com esse lojista. Tá. E todas as lojas, me parece que, não sei se é verdade ou não, as lojas que não têm estátua não são dele. São lojas que são de investidor. E as lojas que têm estátua são dele. Se é verdade ou não é, não sei se é um conto do mercado. E olha que interessante, você falou que o modelo de negócio dele, então, funciona muito melhor se ele não for dono do imóvel, é o primeiro porque ponto. Nesse caso... Tá, esse é o primeiro ponto. Então, primeiro ponto, sempre atuou com baixa alavancagem. Segundo ponto, ele cresceu alavancado em investidor, não na empresa, mas nos imóveis. E o terceiro, boa parte dos produtos dele são produtos que ele importa direto da China. Então, ele tem uma trading que ele importa da China diretamente. Ele foi muito inteligente. Ele tem preço, ele tem margem. Então a margem dele não é a mesma margem dos lojistas no Brasil. A margem dele é acima de 20%. Então ele tem margem. Não, muda tudo. Aí muda tudo, porque aí consegue bancar a estrutura, que não é barata, porque estrutura física hoje é cara, né? Com mão de obra e todo o restante. Interessante isso, hein? Tanto é que em 2022 ele abriu capital e a avaliação da empresa... Abriu. Não, ele não abriu por uma questão dele estar exposto politicamente na época. E os investidores não gostam de empreendedores que são politicamente expostos, porque isso pode impacta na precificação da empresa em bolsa. Sim. Mas naquela época ele chegou a receber dos bancos de investimento que iam fazer a oferta dele, se eu não me engano, 60 ou 80 bilhões de reais de valuation, e ele não quis porque ele queria 100. E acabou não... brabo. E ele queria 100 e não conseguiu 100 e não vendeu por conta que ele tinha na mentalidade dele que a empresa ia valer mais de 100 bilhões. Acabou. E veio crescendo consistentemente. Todo o faturamento que ele estimava que ele ia ter, ele continua tendo. E aparentemente eu acho que faz tudo meio certinho. Parece que é uma empresa que deve ter governança, deve ter tudo, porque você vê que você vê que é uma empresa aparentemente estruturada. Até tem que ser, né? Porque se ele chegou a oferecer, estruturada, auditada, ele ao longo dos anos ele veio tratando todos os problemas que ele tinha fiscais, que teve no passado. E resolveu. Resolveu todos. Então ele veio sistematicamente. Claro, eu não conheço profundamente a empresa. Não, sim, não, mas um panorama assim. Mas um panorama geral. Foi bem interessante, você falou. Ficou muito claro para mim porque essas empresas quebraram e também porque essa não, por alguns motivos. E achei interessante também essa dele pegar um investidor, não para investir no negócio dele, mas para investir no imóvel. Né? E isso é interessante, porque para o investidor tudo bem, se ele tiver uma renda lá de 0,8, 0,9, sei lá, um mês, seguro com o imóvel ainda valorizando, pô, é um bom negócio. Sem dúvida. Né? Então ele conseguiu o cara mostrar que aquilo era bom, não pôs o dinheiro dele, continua com a empresa dele sozinho, tendo que investindo só nisso, com uma margem relativamente boa e muito superior dessas de eletrodoméstico e afins. Faz todo sentido. E o que eu achei mais interessante é que, olha só, porque é importante o que você faz, como arquiteto e como estrategista. Uma empresa, ela usa como estratégia não ter imóvel próprio, porque daí o custo ia ser muito maior, ele não ia poder investir na empresa por causa do custo do imóvel. Então ele pegou um investidor para investir no imóvel para que ele possa investir no próprio negócio, sabendo de onde traz, como precificar, tendo governança. Então funcionou. E daí eu tenho outro modelo de negócio que é o oposto. Você pega o McDonald's, que todo mundo acha que o negócio é hambúrguer,
É o imóvel. E não é. O McDonald's é o contrário. O negócio do McDonald's é o imóvel. Louco isso, né? É doideira. Você vê que é formatos diferentes que usaram o oposto e os dois ganham. E é incrível, porque lá nos Estados Unidos, no ano passado, eu cheguei a analisar mais de 200 imóveis que nós estávamos com uma tese de investir em imóveis de varejo alugados para bons inquilinos nos Estados Unidos. E aí eu fui descobrir uma coisa que eu não sabia. Não só o McDonald's, mas outros grupos como o Walmart, Walgreens, eles tinham uma empresa imobiliária que eles construíram muitos imóveis, só que eles ganhavam dinheiro com a arbitragem no preço do imóvel da construção. Porque como existem muitos investidores imobiliários que querem ter essa renda imobiliária, lá diferente daqui do Brasil, Entendi. o que o Luciano fez de pegar o investidor para construir para ele, lá um Walgreens da vida, ele tem uma empresa imobiliária, hoje não mais porque o Walgreens teve problemas financeiros, por causa do modelo de negócio, mas no passado ele ganhava dinheiro com uma das principais linhas, era a linha imobiliária. Ele construía as lojas numa outra empresa, ele alugava para a holding, que era dona de farmácias, e aí depois ele vendia essas lojas com um contrato de 50 anos para investidores imobiliários, com um aluguel de 3% ao ano. 3% ao ano, porque os juros 2,5%, 2%. Então, com 20% acima da 20%, do 30% mercado dos juros de deixar no banco. Então, você tinha uma renda praticamente perpétua, né, de uma grande rede listada em bolsa, faturando bilhões e bilhões, garantida. Que com uma possibilidade ainda de valorização daquele imóvel num longo prazo. Então você vê, ó a mentalidade da diferença. Todos diferentes. Você vê como é importante um arquiteto que consiga enxergar isso na empresa, estrategista, né? Para poder ver qual estratégia é melhor, porque às vezes o cara acha que o negócio da empresa dele é e você pode chegar lá, avaliar e falar, não, cara, seu negócio não tem nada a ver com isso. Isso aqui não é o seu negócio. Pode existir isso. Claro que esse exemplo dos Estados Unidos ele não cabe para o Brasil, porque o nosso custo de capital é muito alto. Sim. Né? Mas eu digo, uma empresa pode estar olhando para o lugar errado. Com certeza. Ela pode ter uma mina de diamantes ali, mas não está explorando porque está achando que é aqui que é o caminho. E aí uma pessoa que entende de negócios, um arquiteto de negócios que consegue enxergar isso, chegar e falar, meu amigo, vem cá, sua empresa é muito boa, mas esquece isso aqui. Não é esse o seu negócio. Dá uma olhada nisso aqui. Mas o cara não vê. Às vezes ele tem tudo e não vê. Pode acontecer, não pode? Pode, claro. Que legal isso, meu irmão. Com certeza. Cara, cada vez que eu falo com você, eu fico admirado com o seu conhecimento, agilidade e assim, tá com o mercado mundial na cabeça e vendo muitas possibilidades. É interessante demais isso. Hoje o mundo é dinâmico, né, Emerson? Então a gente tem que estar preparado para as adversidades, estar conectado, porque a gente está passando por uma situação geopolítica de mudança, né? De mudança. Muito grande. E a gente tem que estar preparado. Então, se não... E hoje os empresários não estão preparados. Não. Então a gente tem que estar conectado, nós temos que estar sintonizados, ver tendências, o tempo todo olhar para os nossos negócios e ver aonde que a gente pode enxugar, aonde que a gente pode melhorar, aonde que a gente pode aperfeiçoar todos os dias e ter planejamento de longo prazo. Hoje, o grande gargalo das empresas é que elas não têm planejamento de longo prazo. Se todas as empresas que nascessem tivessem um planejamento de 5 anos e elas tentassem atingir, claro, isso é igual um crescimento do teu pessoal da vida. Você, quando é criança, você quer ser bombeiro, depois você vai ser advogado, você vai ser, enfim, você vai mudando ao longo da tua carreira. Mas o importante é você ter claro aonde você quer ir. Não quer dizer que você vai seguir exatamente aquela linha. Você vai para cá, você vai para lá, às vezes você pensou que aquela estratégia dá certo, você muda no meio do caminho. Porque é isso, é teste. Empresa é teste. Você vai testar, se está dando certo, você continua e acelera. Se está dando errado, você pivota.
Mas você tem que ter aquele caminho lá da frente planejado e estruturado. Se todas as empresas tivessem isso, nós não íamos ter problemas que a gente está tendo hoje, porque as empresas elas iam ter segurança em tomar suas decisões. Poxa, se eu vou fazer um novo investimento, eu tenho geração de caixa suficiente para isso? Será que eu não preciso então trazer um investidor para fazer isso? Ou montar uma nova empresa para segregar isso da minha operação, para não contaminar a minha operação? Então, hoje em dia é tudo bagunçado, é tudo misturado. Você já tem mistura da física com a jurídica, imagina no próprio negócio. As pessoas falam, né, que é a vida física e a vida profissional. Na verdade, a maior parte das empresas não são profissionais. Esse é o problema. É uma empresa que não é profissional no que faz. E fazer um comentário. Não quer dizer que a empresa ser familiar ela não é profissional. Sim. Maior grupo, um dos maiores grupos empresariais do mundo hoje é familiar, que chama-se Walmart. É uma empresa familiar. O Walmart é tão grande assim. E no Brasil não aguentou, né? E é familiar. Por que saiu do Brasil? Saiu do Brasil porque o Brasil é difícil demais. É difícil demais. Custo de capital muito alto. De novo, entra no lance do custo de capital. No custo de capital. Você tem que ter prazo de capital de giro. E principalmente, eles estavam tendo muito furto no Brasil. Furto de funcionário, furto de fornecedor, furto de... Sacanagem. Tudo. Uma baita de uma empresa, né? E aí minha esposa adorava. Não conseguiram ter o nível de controle que eles queriam e simplesmente jogaram a toalha. Depois chegaram, de 20 acho anos. que ligar uma época com o Carrefour, né? Tinha algum tipo de ligação e depois não teve jeito. Não, foi com... Não foi? Não. Eles foram vendidos... Eles foram vendidos por um grande fundo de investimento aqui no Brasil e esse fundo comprou algumas bandeiras e aí trocou a bandeira. Entendi. Mas é outra bandeira hoje. Tá? O Carrefour é um grande concorrente. Grande concorrente. Grande concorrente. O Carrefour também comprou algumas bandeiras. Tiveram várias consolidações. Depois entraram no mercado e também começaram a fazer, todos eles, né? Tanto Extra, Carrefour, começaram a fazer mercados menores, né? Para ir para os bairros, para tentar, eu acho que, ampliar. Mas mercado também é difícil, hein? Também Só que o Walmart, de fato, ele não implantou o modelo de negócio dele dos Estados Unidos no Brasil. Parece que ele tentou lá atrás, só que ele não teve produto de qualidade para fazer. Aí ele foi se adaptando. Ele foi se adaptando e não teve, não teve sucesso. Êxito. Não teve muito sucesso. Entendi. Interessante. Agora uma pergunta. Fala para mim. Eu acho que não, mas eu não sei nada perto de você. Eu queria a sua opinião. Essas empresas que estão com problemas, cara, eu não vejo saída. Tipo, Magazine Luiza, Marabras... Não, tem saída. Tem saída? Tem saída. São bons gestores. Os gestores dessas empresas são pessoas profissionais. Não acredito que houve má fé aí. Foi de fato alavancagem. Mas a saída é uma redução da alavancagem. Então são empresas que vêm carregando uma alavancagem grande há muito tempo. Fazer um downsize em número de lojas, talvez? O que normalmente acontece na recuperação judicial? Você vai ter aí um deságio dos credores. Então, hoje, em média, as recuperações judiciais têm conseguido aí 80% de deságio, com prazos que têm chego aí a 15 anos para pagar. Então, com esse saneamento da dívida, as empresas passam a ser geradoras de caixa. E, além disso, algumas ficam até 2 anos sem pagar nada da dívida. E quem que absorve essa diferença? Os credores. Quem paga essa conta são os credores. São os fornecedores. Mas só que se eles não absorverem também, quebra todo mundo. Aí a empresa vai para falência. Tudo. Aí é melhor um percentual do que nada. E aí como que funciona a recuperação judicial? A empresa ela apresenta um plano. Se esse plano não é aprovado, os credores, agora com a mudança da lei, que aconteceu alguns anos atrás, antigamente você podia apresentar o plano, se não fosse aprovado você apresentava outro plano e você ia sucessivamente apresentando planos até um que desce. E postergando e empurrando com a barriga, né? Apesar da lei falar que era no máximo em 180 dias, tem casos que ficaram 2 anos empurrando com a barriga aí. Entendi. E não tinha nenhum tipo de penalidade. Então, com a nova regra, se você apresentou um plano e esse plano não for aprovado, os credores eles podem apresentar um plano. Inclusive destituir os gestores atuais e indicar uma gestão profissional, justo, né? Digamos assim.
O que você acha? Foi um dos casos, uma das mudanças aí bastante importantes. Então, os planos hoje, quando eles são apresentados, eles já são negociados com os credores antes de serem apresentados. Entendi. O empresário, conversa muito antes ele e conversa entra muito num acordo. antes e ele apresenta quando ele tem a maioria dos votos. Quem são os maiores credores disso aí? São bancos? Bancos. Os maiores credores hoje, em alguns casos, são o Tesouro, né? Tá. São impostos. Que é o pior. Só que o Ou Tesouro, seja, nós, né? Só que o Tesouro ele é chamado de credor extraconcursal, porque ele não entra nesse deságio. Então, Ele não entra. Existem alguns tipos de credores que ele não entra na recuperação judicial, que o governo não entra, os impostos, credores que tinham alienação fiduciária de ativos, eles também são caracterizados como extraconcursais. E dívidas cambiais também são caracterizados como extraconcursais. O governo nunca perde, né? Nunca perde. Mas o que o governo fez, acho que foi bastante importante, ele criou um regime especial de parcelamento para empresas em recuperação judicial. Então a empresa tem que tem alguns critérios, depois dentro do plano ela coloca já isso, ela aprova com a Procuradoria Geral e ela tem um programa especial que, se não me engano, vai até 140 meses de parcelamento quando ela vai para a recuperação judicial. Ela pode pagar parte com prejuízo fiscal. Entendi. Então você tem uma série de benefícios ali para você poder realmente recuperar a empresa. É um instituto que, de fato, é para apoiar a recuperar a empresa, não para... Que legal isso, hein? Para é bom. você evitar que você mantenha aqueles empregos, aquelas rendas. Sim. Então, hoje, as recuperações que são aprovadas, inclusive pelo Ministério Público, eles olham muito a questão social. Qual é o impacto social que você está gerando, de fato, para você estar mantendo seus funcionários, você vai manter a atividade social da tua companhia, porque tem empresas que afetam comunidades inteiras. Sim. Então, é bastante importante isso, né? Eu lembrei de uma decisão muito boa essa do governo, mas eu lembro de uma decisão agora que eu fiquei impactado com isso, queria a sua opinião também. Me parece, eu também só vi por cima, então não posso falar que realmente foi isso. Mas me parece que teve uma demissão em massa, que se não me engano foi da Casas Bahia, acho que de 300 funcionários, ou 3 mil funcionários, algo assim, e o governo falou que ela teria que recontratar. Eu não entendi. Então, aí são Você chegou a ver isso? Foi alguma coisa assim? Eu não olhei profundamente o tema. Eu também não. Mas de casos correlatos que eu já vi, são situações dos sindicatos. Aí, Cara, mas se uma empresa precisa demitir... Demissões não homologadas no sindicato. Porque hoje em dia o que acontece? De novo, com o governo de esquerda, o esquerdo ele protege muito o trabalhador. Sim. Só que ele esquece que se a empresa não estiver viva, não vai ter trabalhador. Então, exatamente. Depende das empresas. Exatamente. Então, foi instituído um sistema onde teve algumas decisões no STF recentemente, que, no meu ponto de vista, é muito prejudicial para o empresário, que quando você tem mais de, se não me engano, 6 ou 8 funcionários que você demite, você passa a ser obrigado a ter o acordo sindical. E aí os sindicatos querem grana. Não, aí quebra, a empresa já está quebrada. Eles querem grana. Então eu participei de um caso no início do ano, uma empresa que estava numa situação complicada e ela tinha que demitir e ela tinha um problema que ela não conseguia demitir porque ela não conseguia fazer acordo com o sindicato. Então eu não vi o caso das Casas Bahia, mas muito provavelmente deve ter tido alguma coisa parecida. Alguma coisa nesse sentido. Não faz nenhum sentido, né? Se a empresa precisa demitir, ninguém gosta de demitir. A empresa não gosta de demitir, ela quer contratar. Olha, na China não existe isso, no Paraguai não existe isso, nos Estados Unidos não existe isso. Você contratou hoje, você paga pelo que o cara te entregou. Se ele sair amanhã, acabou. E é isso que traz a economia. O mercado tem que ter a tua mão invisível, ele tem que ser flutuante. Se você é um bom funcionário, se você presta um bom serviço, você sempre vai ter empregado. Esse negócio de 6 por 1 pode ser como quiser. Deveria ser como entrar em acordo. Tem um acordo, acabou. 2 por 1, 5 por 1, 7 por 1. Hoje não existe mais o que existia lá na década de 80, de 70, que você tinha que criar regras trabalhistas, que você tinha um movimento industrial que de fato era muito pesado, né? Então,
De fato, o trabalhador precisava daquela proteção naquela época. Hoje não. Hoje não, pelo contrário. Hoje está faltando trabalhador. Hoje as indústrias estão tentando contratar, não conseguem. Os comércios tentando contratar, não conseguem, porque não tem gente boa. É isso aí. O problema não é que não tem emprego. Tá horrível. Não tem mão de obra qualificada. É isso. Não é que precisa ficar segurando o cara. Se o cara for bom, ele tem emprego. Ele vai se reposicionar. Verdade. Pergunta para você agora. Vamos lá. Ó. Esse eu acho que é fácil. Para você é fácil. Investir mercado Estados Unidos ou Brasil? Depende do segmento. Tá. Agora, onde é mais caro pegar dinheiro? Nos Estados Unidos, que a taxa lá é 0 alguma coisa, ou aqui que chega a 2%? Tomar mais dinheiro nos Estados Unidos para investir nos Estados Unidos é mais barato do que tomar dinheiro no Brasil. Agora, tomar dinheiro nos Estados Unidos para investir no Brasil, hoje eu diria que pode ser mais caro, porque você tem um risco cambial. E para você fazer um hedge, para você travar esse câmbio, acaba que o custo fica muito parecido com o custo da dívida que a gente tem hoje. Então... Cara, que interessante isso, hein? Então você tem então, hoje, mesmo que você hoje nós temos um risco cambial muito grande. Trazer. Então a gente tem um risco cambial muito grande. Recentemente eu olhei uma operação de um investidor nosso que tem 20 milhões de dólares nos Estados Unidos e ele queria deixar o dinheiro dele bloqueado lá e trazer o dinheiro dele para o Brasil. O custo do spread para fazer o hedge do dinheiro dele, do dólar para o real, era tão alto que inviabilizou a operação. Porque os bancos sabem do risco de a gente ter um câmbio que vai decolar se a gente não tiver um aperto fiscal no ano que vem. E ano que vem a gente já tem data marcada para pagar a luz das instituições públicas. Não vai ter dinheiro para pagar a luz de instituição. A dívida vai passar de 100% do teto, rapidamente. Então, se não jogar a máquina... Se não subir os juros, se o Banco Central não for austero e subir os juros para poder controlar uma eventual inflação, aí a gente vai entrar numa situação cíclica, porque é uma inflação estrutural, não é uma inflação de consumo. E é um problemaço. Aí tende a subir? Aí a gente tende a ter uma estagflação, que é o pior. É um país que pode ser que esteja crescendo menos, porque a gente pode ter uma disparada do dólar. Perigoso isso, hein? E os juros voltar a subir para controlar a inflação, só que os juros não é a ferramenta correta para tratar esse tipo de inflação. Entendi. Esse tipo de inflação você trata estruturalmente, que é reduzindo o custo da máquina pública, sim, diminuindo o gasto público, você diminui a inflação, e aí você... Isso é a coisa mais lógica, né? E os caras não fazem, né? Que é só aumentar o número de ministério. Não faz sentido. Empresa nossa, se dá fluxo de caixa negativo, quebra. Do governo, não. Então, terceiriza com a população, né? Que loucura, né? Vou fazer uma pergunta. Você falou uma coisa que eu fiquei pensando aqui nessa transferência de dinheiro. Por exemplo, um americano, vamos imaginar, um americano, se ele quiser comprar um imóvel no Brasil, captando recurso lá, porque lá é barato. Lá, então, ele tem dinheiro disponível. Porque lá tem. Se ele tiver a receita dele em dólares e não depender do Brasil, ele toma lá. Não, então ele toma lá, mas como que esse dinheiro chega aqui? Quando ele vai chegar aqui também vai ter esse problema. Vamos imaginar um jeito bem simples. Tem um imóvel e ele vai comprar aqui no Brasil. E ele é americano, ele capta o dinheiro lá para comprar um imóvel aqui. Como que esse dinheiro chega? Vai ter essa diferença toda para esse dinheiro chegar? Porque daí pode inviabilizar. Porque se ele tomou o dinheiro dele lá em dólar, ele continua pagando a dívida dele em dólar. E ele fez o câmbio pro Brasil. Então, vamos dizer, hipoteticamente, quando ele mandou o câmbio de lá para cá para comprar o imóvel, o câmbio estava 5. Não, mas eu digo, esse imóvel ele não está pegando lá. Ele consegue fazer um sistema igual ao daqui? Por exemplo, o imóvel vai ficar... Em garantia lá? Em garantia lá. Não. Então não existe esse modelo de negócio. Então ele tem que captar o dinheiro lá e traz dinheiro para cá e compra o imóvel aqui, o imóvel fica limpo aqui e ele continua com a dívida lá sem o imóvel estar em garantia. Ele vai usar uma garantia lá para trazer o... ele vai precisar de uma garantia lá mesmo que ele vai comprar um imóvel aqui. O único tipo de ativo que a gente consegue fazer esse tipo de operação, nós tínhamos alguns investidores, hoje te confesso que está bem mais limitado, eram para operações agrícolas.
Então, nós conseguíamos fazer operações para compras de fazendas financiado com fundos de pensão americano. Mas por que a fazenda? Porque a receita da fazenda de produção é em dólar. Você vende soja e milho, que é exportação. Entendi. Então, a receita é em dólar. Aí o financiamento é em consegue, dólar. aí sai. Mas mesmo assim, a gente teve algumas crises lá em 2012, 2013, que o preço do produto de commodity em dólar despencou. Aí ferrou. E aí ferrou também. Então, o risco é grande. O risco é grande. Mas era uma dependência de venda de produtos em dólar do Brasil de exportação. Aí você tem... O que eu tenho mais visto são aquisições de aeronaves. Aeronaves, a gente tem ainda muito financiamento em dólar, mesmo com aeronaves registradas no Brasil. Mas por quê? Porque as aeronaves, elas são precificadas em dólar para o mercado internacional. Independente se ela está aqui ou ela está fora. Da mesma forma como tem gente que compra uma aeronave nos Estados Unidos e importa para o Brasil, eu posso exportar depois essa aeronave para fora e vender para fora. Entendi. Então o preço dela é sempre dólar. E aí, beleza. Então, muito bom, meu irmão. Muito bom esse nosso papo. Vamos fazer o seguinte. A gente tem que acabar, não tem jeito. Eu queria ficar, mas não tem jeito. Já apagaram até a nossa luz aí, né? Interessante. Eu queria que você fizesse as considerações finais para aquele pessoal ali, para aquele empresário que precisa de escutar. Quer dizer, todo empresário precisaria de escutar, meu irmão. Mas assim, para aquele que está ali ou que vai... Fala para ele como que você pode ajudar ele. Quer dizer, você já falou bastante aqui, mas... Como ele pode se ajudar, né? Como ele pode se ajudar, que se ele não quiser, não vai se ajudar. É isso aí. Acho que a principal mensagem para você, empresário que está aí do outro lado, que está nos assistindo, primeiro, obrigado por você ter vindo até aqui. O papo foi longo, então, sempre um prazer estar aqui com o Emerson. É sempre uma alegria estar aqui junto. E a nossa conversa é sempre muito fluida. Então, primeiro, obrigado por você ter ficado aqui até o final. E eu quero te deixar uma mensagem que é a seguinte: se estruture e se organize, se profissionalize. Mesmo se você é uma empresa familiar, aquelas pessoas que você tem com você há muito tempo, pode ser que elas sejam pessoas maravilhosas, mas às vezes para você dar aquele novo salto, você precisa reciclar o teu time, trazer gente com outra mentalidade, que já viveu outras experiências, que já passou por outros lugares. Só assim você vai ter novos resultados. Então, acho que a principal mensagem, olha para dentro da sua casa e quando eu falo sua casa, a sua empresa, porque a nossa empresa, né, é a nossa casa, porque a gente passa 80% do nosso tempo dentro da nossa empresa. Então, a nossa empresa é a nossa principal casa. Cuide dela como sua casa. Deixa ela limpa, deixa ela organizada, deixa ela cheirosa, porque no final do dia... se você quiser fazer qualquer movimento com a sua empresa, com o seu negócio, você precisa ter uma empresa bonita, arrumada, pronta para ir para uma dança no baile. E para você fazer isso, você precisa de preparação. A mulher, quando vai para o casamento, ela vai no salão, ela se arruma, faz o cabelo, passa o batom, faz a maquiagem. Então você precisa deixar a sua empresa organizada e você não faz isso do dia para a noite. Então, se você tem planos, se você tem um filho que não quer tocar teu negócio, se você não tem um herdeiro para que siga a tua sucessão, ou se você acha que você tem outros mercados melhores para você investir e chegou o fim do seu ciclo, você precisa começar a organizar o teu negócio. Se você não está organizado, você precisa começar hoje, não é amanhã. Muito bom. Cara, tá vendo? Ó? Se você quer arrumar um noivo para tua empresa, você quer casar ela... Você vai ter que preparar ela, deixar ela bonita, levar ela para fazer uma maquiagem. Maquiagem no bom sentido, não é uma maquiagem para enganar, não. É isso. Deixar ela bonita, deixar ela em ordem. Se ela não tiver governança, precisa gerar governança. E o que o Mário oferece é muito interessante, porque ele não está te oferecendo só te ajudar a estruturar a sua empresa para isso. Ele está te oferecendo a possibilidade dele investir na sua empresa, porque antes de arquiteto de empresas e negócios, ele é investidor. Então, ele tem muitas empresas nas quais ele investe, mas olha que interessante. Está sobrando dinheiro e está faltando empresa para investir. Será que sua empresa não tem potencial para captar recurso e só precisa de uma boa maquiagem, no bom sentido, ainda dizendo, né? Uma boa organização, uma boa tá precisando de uma boa vestimenta, roupa. Isso, para que ela fique em ordem, bonita, para que vários noivos
olhem para ela e queiram casar com ela, ou até mesmo se a sua intenção é passar essa empresa porque você não vai ter sucessor, ou você já achou que essa empresa já fechou um ciclo e de repente ela pode valer muito mais do que você imagina se ela estiver muito bem organizada e com tudo o que é necessário para que alguém, até de fora, né, possa investir na sua empresa. Então, Mário Neto Invest é o Instagram. E se eu fosse você, eu mandava lá um direct falando da sua empresa. Cara, ele vai te atender e pensa num cara que entende de empresas e negócios. É o Mário, realmente está linkado, olhando para o mundo, para onde as coisas estão indo e vai poder te ajudar. Você vê quantos assuntos a gente falou aqui que não tinha nada a ver com o que a gente ia falar e realmente eu me divirto com ele porque eu entro no assunto maluco e ele vai lá e eu só levanto a bola e ele traz ela redondinha para baixo porque ele realmente está ligado no mercado, ele está sabendo o que está acontecendo no mundo e ele não vai deixar a sua empresa cair. Agora, se você não tiver estrutura, se você achar que você aguenta ela sozinho e que você pode ficar na operação e que sua empresa não sobrevive sem você, esquece. O cemitério está cheio de gente que achava que era insubstituível. É isso aí. E você é substituível. E pode fazer muito sentido para você ser substituído nessa empresa, sabia? Sua vida pode ter muito mais sentido se alguém te ajudar a encontrar as pessoas certas para fazer sua empresa. E não é nem só isso também, Emerson. Tem muitos empresários que eles investem, eu não vou falar perder, porque eu acho que não é perca, né? A gente investe boa parte do nosso tempo nos nossos negócios e acaba não tendo tempo para desfrutar com a família. Então, hoje, a maior dor do empresário é ele não poder ter tempo de qualidade com a família dele. Então, quando a gente fala de estruturar o negócio e da empresa ela ser autônoma, não ser dependente do empresário, também dar tempo de qualidade para o empresário desfrutar daquilo que ele tem de mais valioso, que é a família dele. E hoje ele não aproveita. Então, poxa... É o mais importante. Sem dúvida. Sem dúvida. E Emerson, de novo, sempre muito obrigado aí, tá junto com você tá aqui. Louco, aqui eu aprendo demais. Isso aqui para mim é uma honra e um privilégio. Nutro assim, um respeito pelo conhecimento do Mário e um carinho especial, né? Aprendi a gostar desse cara aqui que ele tem uma magia no jeito de ser. Ele tem uma elegância nobre. Ele é nobre. Nasceu nobre. É um dos caras mais nobres que eu conheço na postura. Bonito, eu adoro estar perto dele. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado, meu irmão. Valeu, aí. Mário. Um abraço, Mário Neto Invest. É isso aí, pessoal. O que precisarem, entre em contato lá. Nosso time vai atender vocês, dar todo o suporte que vocês precisarem. E conta com a gente. A gente está aqui para servir. É isso aí. Glória a Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo Mestre Talks. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.